Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, então o vídeo de hoje é contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como que eu comecei a odontologia, como que eu estou hoje nesse consultório. Então eu vou contar um pouquinho para vocês se inspirarem e vocês terem noção também quem está formando agora, quais os caminhos a seguir. Vou dar umas dicas também para facilitar. Então, assim, eu me formei em 2019, formei na Universidade de Uberaba, que é uma universidade particular. Então, vou começar um pouquinho antes. Terminei meu terceiro ano e eu sabia que eu queria odontologia. No terceiro ano, a gente faz um passeio pela faculdade, e a gente foi nessa, né, que eu me formei, que é na faculdade de Uberaba. Não sei se existe isso nas escolas de vocês, mas eles levam a gente pra gente conhecer as faculdades, a convite deles. Aí tem eventos mostrando todos os cursos pra ver qual a gente se identifica mais. Eu já tinha na minha cabeça que eu iria fazer odontologia, mas lá eu só confirmei, né, essa minha vontade. Então a gente foi para Uberaba, conhecer a faculdade lá é enorme, ela é muito boa, né, é uma referência para odontologia. Então assim, tem mais de 100 anos de curso de odontologia lá, a clínica também muito estruturada, os laboratórios, então assim, muito amparada, a biblioteca, eu achava aquela biblioteca linda. Então assim, eu fui nesse encontro, a gente ficou um dia inteiro lá, e eu tive a certeza que eu queria odontologia e que eu queria estudar naquela faculdade. Então, essa faculdade ficava a 200 quilômetros da minha cidade, então eu teria que me mudar para lá e morar nessa cidade. Não dá para ficar indo e voltando, era muito contramão. Então, me formei, só que quando me formei, eu fiz o vestibular para uma faculdade perto da minha cidade, que dava para ir e voltar, mas eu moraria porque a odontologia é integral. E fiz o vestibular, passei. Só que aí eu perdi o vestibular da Universidade de Uberaba, que é a que eu queria fazer. E na época eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar, né, pra ter um dinheiro pra ajudar. E perdi esse vestibular, fiquei muito triste, enfim. Aí eu falei, vou fazer então nessa aqui, que é perto da minha cidade, que chamava FPM. Só que assim, eu fui pesquisar e não tive boas referências dela. Era uma faculdade nova, poucas turmas, então ela não tinha tanta referência como a de Uberaba. Então eu fiquei meio assim, meio cabisbaixa, né? Falei, vamos, fiz minha matrícula, mas não tava tão animada. E aí, eis que um dia eu estava no meu trabalho, entrei no site da faculdade de Uberaba pra só olhar assim e vi que tinha como fazer o vestibular usando a nota do Enem. Então eu falei, vou tentar porque a nota do Enem eu tenho. Então fui, coloquei minha nota, eu lembro que eu tinha R$ 30 na minha carteira, gente, só R$ 30 eu ganhava, gente, acho que era 200 e pouquinho, trabalhava o dia inteiro na Oi, falava o dia inteiro, eu chegava em casa morta e eu tinha R$ 30. Eu peguei, paguei a taxa de inscrição do vestibular, coloquei minha nota, esperei, não contei pra ninguém. Gente, e tinha 5 vagas pro FIES. Saiu o resultado, passei no vestibular pela nota do Enem. Peguei e falei, gente, e agora, né? E tenho 3 dias para fazer a matrícula era quase R$ 2.000. Não tinha esse dinheiro, a minha mãe não tinha esse dinheiro. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, então a minha mãe era sozinha, funcionária pública. Ela fazia o que podia pra mim, mas ela não tinha essa condição. E fiz a inscrição no FIES, pra ver se saiu o FIES pra mim. Eram 5 vagas, eu fiquei em 6º lugar, gente. Eu precisava de uma pessoa dar errado pra entrar. Então eu fiquei naquela angústia, gente, será que eu não vou conseguir por uma pessoa? E nisso eu iria entrar na turma do meio do ano, porque a turma de janeiro já tinha passado. E nisso, gente, eu fiquei muito em oração, pedia muito a Deus, se fosse pra isso acontecer, que ele encaminhasse. Então, fui recomendada pela faculdade a fazer a matrícula. Se não desse certo, eles me devolviam 50% do valor, mas 50% ia embora. E começar as aulas e esperar até o processo de levar os documentos do FIES para ver se alguém não ia dar certo. Contando com a sorte e com o maior de tudo, que é Deus. Então fui, gente, paguei a matrícula, várias pessoas me ajudaram.
minha ex-sogra me ajudou, a minha tia me ajudou, então a gente foi juntando um pouquinho de cada lado e a gente conseguiu pagar essa matrícula. Fui pra Uberaba, levei só roupa mesmo, fiquei na minha amiga, morando lá com ela mais ou menos um mês e pouquinho. Dormia no chão mesmo, num colchão e ia levando do jeito que dava. Só que, gente, eu já tava apaixonada, assim, eu ficava, todos os dias eu ia na mulher do financeiro, do FIES, perguntar se tinha dado certo, se eu já tinha subido na lista. Acho que ela não podia me ver mais, gente, porque todos os dias eu ficava na esperança de chegar lá e ela me dar a notícia que ia dar certo. E nisso, fui frequentando as aulas, fui participando de tudo e eu só ficava pensando, gente, eu vou fazer essa faculdade, não tem como não dar errado, eu vou conseguir essa vaga, vai sair. E se não saísse, gente, eu teria que voltar e tentar no outro ano, enfim. Ia ser muito frustrante porque eu já estava muito envolvida, eu já estava muito feliz, fazendo todas as aulas, estava amando. Então, gente, um dia eu cheguei lá, todo dia eu ia lá na moça do FIES perguntar se tinha dado certo. E um dia eu cheguei, a hora que eu apontei na porta, ela já falou, deu certo, você subiu na lista. E, gente, eu fiquei tão feliz, vocês não calculam. Aí foi aquela correria pra arrumar documento, mas deu certo, entrei, graças a Deus. E foi maravilhoso. Então, fiz meu curso, me formei em 2019. Meu curso foi de 4 anos, período integral, então eu tinha aula de manhã, de tarde, às vezes à noite. Então, assim, foi bem puxado. Me dediquei muito, graças a Deus, nunca peguei uma dependência. Não que não seja mérito de quem, né, tem dificuldade pega, mas eu sempre me esforcei muito porque eu queria muito aquilo. Então, eu sempre fui esforçada. Passei, formei, com muita luta, gente, foi muita luta, porque eu não tinha condição mesmo, assim, minha mãe tirava dela pra dar pra mim, pra eu morar, pra me sustentar ali esses anos, porque não tinha como eu trabalhar, porque minha faculdade era o dia todo, e foram 4 anos de muito sofrimento pra ela, pra mim, foi de muito esforço, mas assim, a gente conseguiu. E então me formei, fui embora, voltei para Coromandel, que é a minha cidade, fiz a minha formatura, a gente conseguiu fazer do jeito que eu queria e voltei para Coromandel. Quando eu voltei para Coromandel, aí eu comecei a pensar o que eu iria fazer da vida. Durante a faculdade eu pensei muito em concurso militar, mas sempre fiz as provas, mas não foi aquela coisa que, nossa, me esforcei, estudei pra fazer, não, nunca estudei, eu ia na sorte. O que já não ia dar certo, né, gente? E então voltei pra minha cidade e falei, vou entregar currículo. Mas eu não queria ficar na minha cidade, eu queria ir pra uma cidade maior, porque eu já tinha acostumado com a rotina de Uberaba, que é uma cidade maior, minha cidade era 30 mil habitantes, muito saturada de dentistas já. Então, assim, eu não queria começar uma vida ali. Então eu fui para Patos de Minas, que é uma cidade perto, entreguei currículo lá. Minha amiga Yara me ajudou, mas a minha amiga Amanda andaram comigo de clínica em clínica, entregando currículo a pé, no sol. Depois eu vim para Uberlândia, que é onde eu estou agora, atualmente. E a minha amiga Juliana também saiu comigo, morava aqui para estudar, fazia direito. E a gente fiquei aqui uma semana quase, entregando currículo. Gente, eu ia de clínica em clínica, de porta em porta, batendo, entregando. Gente, tinha gente que mal olhava pra mim. Teve uma moça que ela nem pegou o meu currículo. Ela olhou pra mim com a maior desdém do mundo. Então eu peguei, entreguei, né, os currículos aqui em Uberlândia. E uma moça que era da minha cidade, de Coromandel, que tinha uma clínica, eu entreguei meu currículo lá e ela me ligou. Ela falou, nossa, você é de Coromandel e tal, vem fazer uma entrevista que a gente tá procurando uma cirurgião dentista. Gente, eu amei. Aí eu fui, a gente conversou e ela ficou de me dar a resposta. Eu voltei pra Coromandel nesse dia, o celular tava caindo, vamos ver se ele vai firmar aí agora. Então, nesse mesmo dia eu voltei pra minha cidade, pra Coromandel, mas voltei com aquilo, né, gente, será que eu vou conseguir? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito perdido, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou trabalhar? A gente quer trabalhar, a gente quer fazer qualquer coisa ali que der pra gente quer ganhar dinheiro e a gente quer exercer o que a gente fez. Mas com aquele medinho, né, gente? Será que eu sei? Dá aquela incerteza, gente, e agora? Será que eu vou dar conta de atender? Será que eu lembro de tudo? Eu lembro que, assim, os primeiros meses era um medo, uma insegurança, eu chegava em casa e ia estudar, ia relembrar as coisas.
Mas é só insegurança mesmo, gente. O que a gente aprende dia após dia, fazendo mesmo, perguntando, tendo pessoas boas que nos auxiliam. Então, gente, eu peguei, passou um dia, ela me mandou uma mensagem falando que tinha dado certo, que era pra eu começar na segunda-feira. Gente, eu fiquei muito feliz. Aí eu arrumei toda a minha mudança, trouxe e eu vim morar com essa minha amiga, Juliana. Então eu fiquei morando com ela mais ou menos, gente, deve que uns 6 meses, um ano. Aí ela formou. Só mudei de lá mesmo porque ela formou e voltou pra Coromandel. Aí eu arrumei meu apartamentinho. Então, gente, aí fui. Só tinha a Juliana aqui que eu conhecia, tinha poucos amigos. E todo mundo formou e foi embora. Ficou eu aqui sozinha. Mas comecei nessa clínica, é uma clínica particular, eu ganhava porcentagem, eu ganhava 30% com o material deles. E então, assim, era valores, né, normais, isso antes da pandemia. Então eu tirava um salário bom, tirava um dinheiro bom. Porém, veio depois da pandemia e desandou tudo, mas eu vou chegar lá. Então comecei a trabalhar nessa clínica, eu fazia clínica geral, restaurações, sexodontia, endodontia, fazia um pouquinho de tudo, odontopediatria, era particular, ganhava 30%. E depois que veio a pandemia, né, em 2020, aí tudo fechou. Aí eu voltei para Coromandel, né, fiquei lá esse período de pandemia porque nada podia funcionar, gente, uma incerteza horrível, foi assim, o pior período, porque ninguém tinha onde tirar autônomo, né? Eu tava no início de carreira, não tinha nada guardado. Então foi terrível esses meses. Depois que passou, aí eu voltei pra Uberlândia, né? E comecei a atender lá novamente. Mas estava bem devagar, o período pós-pandemia foi difícil, os primeiros meses, as pessoas com medo ainda do que seria, do que ia acontecer. Foram meses difíceis. Quando foi mais pro final do ano de 2021, eu comecei a atender em um consultório, né? Eu aluguei um período, acho que foi 2 dias, terça e quinta, pra atender num consultório que eu queria começar, né? Aí a minha mãe, ela me deu um dinheiro pra me investir, né, na minha profissão, porque até então eu não tinha feito nenhum curso, eu não tinha condição de fazer, porque querendo ou não, o dinheiro que eu ganhava era mais pra bancar as minhas despesas. E não tinha como eu ainda fazer uma pós, porque comprometia muito do meu salário, e o meu salário era instável, né? Eu sou autônoma, então eu não sabia se o mês que vem seria bom, se o mês que vem seria ruim, então eu tinha muito medo de comprometer R$ 1.000, R$ 1.500 de uma pós-graduação. Então, com esse dinheiro que ela me deu, eu consegui investir. E aí eu fiz 2 cursos, que foi de harmonização facial e um curso de lipoaspiração e bichectomia. E também fiz um curso de brand, de imagem, até da doutora Camila Valverde. Me abriu muita mente. E nisso eu peguei esses 2 períodos para começar a trabalhar para mim. E aí fui divulgando, fui entrando um pouquinho no marketing, era bem devagar, não tinha muito paciente, era bem complicado. Mas eu só pagava o aluguel se eu fosse naquele dia atender naquele lugar. Se eu não me engano era R$ 100 a diária. E aí eu só pagava os R$ 100 se eu fosse atender. Então assim, era muito pouco paciente que eu tinha, mas eu tava começando ali no Instagram, no marketing, enfim. Então, quando foi mais para o final do ano, os 2, né, eu fiquei lá 3 anos nessa clínica particular, que era porcentagem. Eles chegaram para mim e falaram que iriam fechar a clínica e queriam abrir um consultório para os 2 só dividir, eram 2 sócios. E eles iam dividir os dias da semana e cada um ia atender um tanto, porque não estava compensando para eles. E aí eu pensei, misericórdia, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E só um pouquinho antes, quando eu estava atendendo, gente, nesse consultório que eu alugava, né, diária, eu fui assaltada. Foi em dezembro de 2021. Uma pessoa entrou em contato comigo, falou que iria marcar avaliação. Marquei essa avaliação e quando a pessoa chegou, ela me assaltou. Eu estava sozinha, porque era um consultório fechado, então não aconselho vocês pegarem um consultório que é porta-carrua. Vai alugar algum lugar, a gente aluga dentro de uma clínica, aluga dividindo com mais pessoas, que tenham mais pessoas em volta. Não fiquem sozinhos, porque é muito difícil, o mundo está muito difícil. Então fui assaltada, gente.
Então, assim, a pessoa não levou, assim, levou joia minha, tudo que eu tinha joia, eu tinha acabado de casar, não levou minha aliança, enfim. Mas só bens materiais, graças a Deus, não fez nada comigo. Mas o trauma foi muito grande, então eu dei crise de pânico, eu dei depressão, dei crise de ansiedade, vivia só sob medicamento. Então eu fiquei 3 meses sem conseguir trabalhar. Para voltar para a rotina foi muito difícil, mas com acompanhamento médico eu estou bem agora, graças a Deus. Então fiquei até, foi dezembro que aconteceu, fiquei, aí eles me falaram, né, que ia mudar e tal, mas que ainda levar uns meses porque tinha um contrato com o local lá da clínica que para quebrar não compensava para eles. Então eles iam ficar ali até março, fevereiro. Então até fevereiro eu tinha essa imagem de que eu teria que procurar alguma coisa para fazer. Então me recuperei, graças a Deus eles tiveram muita paciência comigo, me apoiaram muito. Meu marido também me apoiou muito nessa fase que foi terrível, assim, muito ruim, desejo pra ninguém, mas me recuperei. Então eu pensei, clínica popular eu não quero, não faz, né, não condiz com o que eu penso. E eu não vou aceitar, né, qualquer coisa que seja ruim pra mim. Eu quero trabalhar da forma que eu aprendi, porque graças a Deus eu comecei num lugar bom, num lugar que eles ofereciam materiais bons, que eles eram bons, que eles davam todo o amparo, que eles me ensinaram muito. Então eu não queria outra coisa pra mim, a não ser o básico que eu já tinha, né, aquilo que eu aprendi. Então eu falei, vou procurar uma sala pra alugar, com a cara e com a coragem, sem dinheiro, e vou começar a atender pra mim. Então é essa sala que eu estou aqui hoje. Graças a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu marido, hoje eu tenho, né, essa sala aqui, porque todo mundo tem um pedacinho, todo mundo me ajudou de uma forma. Então eu peguei e falei, vou com a cara e com a coragem procurar um lugar para alugar e eu vou pegar uns convênios para começar a atender, para ter paciente, porque ninguém me conhece, né? Eu fazia um marketing ali e tal, mas não vinha muito curioso. Então, assim, eu falei, vou pegar o convênio e vou começar a atender. Então, fui atrás, né, peguei os convênios, achei a sala, que é essa sala que eu tô, e peguei o dinheiro, né, emprestado para eu começar, para eu organizar a sala, decorar, para comprar as primeiras coisas, impressora, materiais, enfim, que precisava. E aí, montei a sala, gente, inaugurei a sala. Foi em março de 2022 agora, tem pouco tempo, tem 7, 8 meses. Mas eu falo que é um desafio, né? Porque assim, a gente não aprende na faculdade a trabalhar, a gente aprende a fazer os procedimentos, mas a gente não aprende gestão, a gente não aprende como que a gente deve gerir um consultório, quanto que a gente cobra, como a gente cobra. Então a gente não aprende nada disso, inclusive eu quero trazer vários conteúdos desse aqui para ajudar vocês, né, que também vão começar, ou que vocês já estão aí, estão se sentindo perdidos, porque eu sei que vai ajudar muito vocês, porque eu bati cabeça, gente, 6 meses, de março a setembro eu bati cabeça, porque assim, de pensar em desistir, de pensar em fechar, trabalhar para os outros ou ficar em casa, porque não tava dando. Só que aí, gente, de setembro pra cá eu fiz um curso de gestão que me abriu muita cabeça e eu acho assim que todo mundo deve fazer mesmo, porque a gente não sabe essa parte, a gente não trata o consultório como uma empresa, a gente trata como vou vir aqui, eu vou atender os pacientes e beleza, a gente não sabe gerir um negócio. Então me abriu muita mente, foi quando começou a mudar. Então assim, tô num estado de mudança, de evolução, mas graças a Deus eu saí daquela fase de desespero que eu tava, de pensar em sair, desistir, em fechar. Então eu quero trazer muitos conteúdos aí pra vocês, pra ajudar vocês também, porque eu sei que não é fácil. E a trajetória de ninguém é fácil, então vocês viram que foram anos de muita luta. Assim, eu dei uma resumida pra vocês, porque se eu for contar aqui, tem muita coisa. Eu vou soltando pra vocês aí de vez em quando, né, durante os vídeos. Tudo que eu passei, mas saibam que eu não vim de família rica, assim, as pessoas me ajudaram de todo o bom coração. Minha mãe, ela sempre, né, se desdobrou para me dar tudo o possível que ela pode. Meu marido também me auxilia, me ampara muito.
Então, assim, sou muito grata a essas pessoas que confiam em mim, que me ajudam. Mas foi na raça, gente, ó, foi na luta desde o vestibular. Foi eu correndo atrás, foi eu indo atrás de tudo. Então é assim, então não desistam, não vai ser fácil, mas com persistência, perseverança e foco, você consegue sim. A odontologia é uma profissão muito bonita, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu falo, né? Muita gente fala, ai, pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa. Eu falei, gente, mas eu não sei fazer outra coisa, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Então, se é o que a gente gosta, então a gente tem que sim buscar mudar a nossa realidade, não ficar só reclamando, falando, ai, tem muito concorrente, ai, tem muito dentista, ai, ganha pouco, ai, não sei o que. A gente tem que buscar mudar. Então, a gente tem que fazer isso todos os dias. Então, eu espero que a minha história inspire você. Se você se identificou, deixa aqui nos comentários como que foi sua trajetória também, para eu conhecer um pouco você que está assistindo. Se você já formou, se você já é formado, se foi mais fácil para você ou se foi mais difícil. Enfim, cada um tem a sua trajetória, né? E todas têm a sua importância. Então eu espero aí que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a minha história. Eu sei que ficou um pouquinho grande, né, esse vídeo, mas eu quis contar mesmo com detalhes para vocês terem uma noção de que todo mundo passa por desafios, né? Todos os momentos a gente vai ter, mas Deus não dá uma carga maior do que aquela que a gente possa carregar. E Deus não planta no nosso coração um sonho que a gente não possa realizar. Então, viva o seu sonho, corra atrás, faça a sua parte, que Deus também faça a parte dele. Então é isso, gente. Deixa seu like aqui, curte o vídeo, compartilha com amigos, com dentistas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Quero trazer muito conteúdo legal. Eu tenho uma lista aqui enorme de vídeos super legais para fazer para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, beijo, tchau e até o próximo.